One Piece é um mundo pós-apocalíptico. Eu sei, é bizarro, mas é a mais pura verdade. Assim como o grande reino antigo do passado pode ter sido corrompido e, no fim, derrotado pelo bem de todos. O governo mundial faz de tudo para esconder a história, porque lá existe a verdade do que aconteceu. Entendendo os eventos do passado, podemos entender o presente e até se precaver para o futuro. E claro que Musamá e sua trupe não gostariam disso. Porém, algumas coisas simplesmente não fazem sentido. O período que começa 900 anos no passado e termina 800 anos atrás, com a fundação do governo mundial, simplesmente carece de contexto, mesmo para quem acompanha a tripulação de um Yonkou por sua jornada por mais de 2 anos. E Musamá representa um mal primordial, algo antigo e poderoso, algo oculto e meticuloso, uma forma que pode ser mais anciã até do que imaginamos hoje. O reino antigo, que sempre consideramos os grandes heróis do passado injustamente derrotados pelo governo mundial, na verdade não eram nada disso. Eu sei que parece loucura, mas e se Musamá um dia foi sim um grande herói e libertador, um grande parceiro de Joy Boy? E junto, os dois heróis conseguiram derrotar um inimigo em comum que ameaçava a todos. E se esse inimigo em comum, de alguma maneira, se infiltrou entre os aliados que se uniram para derrotá-lo, corrompeu um deles e mudou completamente o jogo? Nós sabemos que houve uma grande guerra no século perdido, e nesse conflito o reino antigo pereceu, marcando o início da era do governo mundial. Mas e se na verdade essa mudança brusca seja simplesmente uma cortina de fumaça? O trono vazio representa o pacto que os 20 monarcas que se uniram para derrotar o governo mundial fizeram de não ter apenas um líder, não ter o poder concentrado na mão de alguém que poderia se tornar um tirano e controlar o destino do mundo sozinho. E Musamá é um tirano que controla o destino do mundo sozinho. A aliança, que hoje forma o governo mundial, tanto lutou para que, no final, nada mudasse. E a explicação agora ficou clara. Nada mudou porque a mesma criatura que corrompeu o reino antigo também corrompeu a aliança do governo mundial. Um inimigo que eles acreditavam ter derrotado, na verdade evoluiu e simplesmente mudou de hospedeiro, se tornando o único líder mesmo assim. Essa é a teoria sobre o porquê certas lendas podem ser verdade e porquê certas frutas são do diabo. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Na moral, essa teoria é muito boa, ela talvez tenha um fundo de verdade, não tenha aquela refinação exata, porque não temos todas as informações, mas eu acho que o sentido geral dela pode ser bem interessante e ser uma cartada que o Oda planejou há muitos anos. Então, obrigado Joe, autor original da teoria, eu também trouxe alguns pensamentos aqui, link na descrição, e sem mais delongas, galera, por favor, deixa o like aí, engaja aí, comenta alguma coisa aí, na moral, por favor, se inscreve aí, por favor, valeu, obrigado, muito obrigado. E sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta e vamos, que o reino antigo nos aguarda esse bar, os caras eram um capiroto. O reino antigo foi corrompido. Na verdade, eles eram os verdadeiros antagonistas da guerra do século perdido. E pior, Joy Boy lutou contra eles e não a favor. Tá, vamos entender. No capítulo 395, durante a explicação do professor Clover para o Spandine, ele diz que os poneglyphs foram criados para preservar uma verdade que seria inconveniente para o governo mundial. Tá, não esquece disso. Ele atesta também para a existência de uma civilização no passado que foi aniquilada por algum inimigo sem deixar rastros. Pelas suas estimativas, esse inimigo sobreviveu e prosperou pela história. Coincidentemente, no primeiro ano após o século perdido, o governo mundial foi fundado e o seu controle sobre o globo começou a se estabelecer. Muito tempo depois, durante o Reverie, no capítulo 907, nós descobrimos que o governo mundial foi formado por uma aliança de 20 reinos, que depois de derrotarem o reino antigo, se uniram para fazer o juramento perante o trono vazio. O próprio Reverie parece ser uma herança desse juramento, com os monarcas tentando através da política e discussão moldarem o mundo de forma minimamente igualitária, sem ter que se aprofundar nas problemáticas de ser repressados por monarcas. Como a gente já tem de maneira bem óbvia, o mundo andou para trás depois do século perdido e a monarquia toda é mais uma representação disso. Agora, sabemos que existe essa preocupação de não ter somente um monarca concentrando todo o poder sobre os outros. Agora, por quê? Por que não pode existir um rei do mundo? E pior,
Por que os 20 reinos sentiram a necessidade de se unir para enfrentar o reino antigo? Será que essa aliança não foi ofensiva, como pensávamos, e sim, na verdade, defensiva? Uma fala do capítulo 1066 pode nos dar mais contexto para entender o que aconteceu. Vegapunk Shaka explica que, na verdade, Egghead, a suposta Ilha do Futuro, conta com diversas tecnologias de mais de 800 anos no passado, no ápice do desenvolvimento do Reino Antigo, antes do grande conflito do século perdido. Como se fosse uma continuação do discurso do professor Clover, acabamos descobrindo que esse reino era hiper avançado tecnologicamente, próspero e também que, após ter sido derrotado, teve todos os traços da sua existência apagados da história. Porém, algumas peças não se encaixam. Por que esse reino super poderoso do passado teria entrado em guerra? A resposta, provavelmente, é uma temática que o Oda já trabalhou exaustivamente na obra: a ganância humana. Muitos vilões icônicos da história têm nesse pecado capital o motivo da sua persona maligna. Nós vemos Yasuo, em seu discurso de morte, acusar Orochi de sua ganância infindável que corrompeu e destruiu Wano. O Apol tentando controlar o país, recusando tratamento médico para aqueles que não se humilhassem perante a ele. Crocodile corrompendo Alabasta para transformar o reino do deserto em seu estado militar pessoal. E claro, acima de todos, literal e figurativamente, os repugnantes dragões celestiais, que representam o ápice do privilégio, nojo e ganância no universo, cometendo o máximo de crimes contra a humanidade por metro quadrado, por simplesmente acharem ter o direito de nascença de massacrar a todos que eles não enxergam como iguais. De alguma maneira, talvez essa ganância temática tenha começado a guiar o Reino Antigo, e assim os 20 reinos se uniram para se defender e acabar com esse perigo existencial para todos. A gente sabe como Oda gosta de fazer paralelos, e alguns vilões específicos parecem ter paralelos claros com Imu-sama. Um em especial é o Demônio Celestial, a diva gargalhante Tenryubito, que se transformou em um temido pirata do Novo Mundo, Don Quixote do Flamengo. Não é à toa que o arco de Dressrosa é repleto de dicas interessantes sobre os acontecimentos do século perdido. A história da família Don Quixote é que no passado, antes até do século perdido, eles eram os monarcas de Dressrosa. E após a guerra contra o Reino Antigo, o então líder dos Don Quixote, que se aliou ao governo mundial, decidiu fazer como os outros 18 monarcas e ir morar em Marijoa, abrindo mão de Dressrosa para a família do rei Riku. Depois de perder tudo na sua infância trágica, inclusive matando o próprio pai no processo, Doflamingo decide concatenar um plano maligno para retomar aquilo que acreditava ser seu por direito. Seria o retorno do rei caído. Agora, quem lembra daquela integrante da família Doflamingo, a Jora? Ela tinha a fruta da arte, e em certo momento ela cria uma peça impressionista que lembra muito os trabalhos do Picasso, mas mais que isso, parece estar contando a história de um rei que perdeu tudo. Dá pra reparar que ele tá de joelho agachado, como se tivesse sido oprimido, realmente tivesse sido derrotado? Inclusive na arte a representação é a do próprio Momonosuke, que sabemos ter sangue real e que fica preso nessa posição porque é uma habilidade da Diola de qualquer jeito. Então, talvez a queda do rei seja algo que de fato tenha acontecido e que Doflamingo, com toda a sua vaidade, também estivesse tentando emular no futuro quando se tornasse rei do mundo, como se Dressrosa fosse um ensaio para o seu grande finale, os seus super planos absolutos. E isso também pode indicar o motivo da Guerra do Século Perdido. O próspero e brilhante Reino Antigo teve o seu líder corrompido por ganância e poder internamente, como se um parasita tivesse possuído o seu hospedeiro e, através do seu controle, tivesse levado a civilização do passado em direção à ruína. A gente tem uma evidência muito interessante para esse cenário no capítulo 202, quando Nico Robin e o Rei Cobra estão entrando na cripta real de Alabasta. Nós podemos observar um mural muito interessante logo acima de uma tumba especial da linhagem dos Nefertari. Hoje dá para assumir que essa é a tumba vazia, o espaço guardado para imortalizar a história de Nefertari de Lili, a ancestral de Cobra e Vivi, que desapareceu após se recusar a viver em Marijoa e também que aparentemente traiu Imu e escondeu os poneglyphs pelo mundo. Mas o que podemos ver no mural em si? Aparentemente, a gente consegue enxergar um ritual de selamento,
com duas figuras lado a lado, tentando conter uma terceira figura com chifres e rodeadas de símbolos de poder. Nós sabemos que o Gorosei considera os Nefertari traidores, por serem a única linhagem que não ascendeu até a Terra Sagrada. Porém, isso aponta para um enredo ainda maior. De alguma maneira, Lilith descobriu os verdadeiros planos ou até a verdadeira natureza de Mu, e nesse momento decidiu negar o juramento e fugir. Mas por que Mu trairia o juramento? Qual era o seu objetivo final? Essa é a verdade inconveniente, lembra? Que custou a vida do professor Clover. A mesma entidade maligna que levou o líder do Reino Antigo a entrar em guerra contra os 20 reinos também possui Mu-Samá e passou a governar em seu nome. A posição de rei do mundo, almejada por Shebeck e Barba Negra, na verdade não é a posição que Mu ocupa hoje. Ou talvez não seja só a posição que Mu ocupa hoje. Na verdade, é a posição que o rei do Reino Antigo queria ter para si, o posto que justificou o início da Grande Guerra do Século Perdido. Se considerarmos essa hipótese, então Joy Boy teria lutado do lado da Aliança dos 20 Reinos, o que tematicamente até parece fazer mais sentido. O Guerreiro da Liberdade também desejava que não houvesse um único monarca comandando todos. Em Skypiea, mais especificamente em Shandora, Robin conta sobre uma grande batalha que aconteceu séculos e séculos no passado, provavelmente durante o fim do Século Perdido. Talvez a gente possa considerar a batalha final que decidiu o destino do Reino Antigo. Lá, eles lutaram para proteger os poneglyphs, mas no fim foram derrotados. Porém, a verdade é que o inimigo final não era simplesmente o governo mundial, era bem mais complexo que isso. O verdadeiro inimigo era alguma entidade que no momento certo abandonou o rei do Reino Antigo e passou a possuir Mu-Samá, assim se mantendo do lado vitorioso e completando seu plano para se tornar rei do mundo. Essa resposta é tão insana que explicaria até o pedido de desculpa de Joy Boy para a princesa sereia do passado, explicaria o crime de Zunisha, e agora, mais recentemente, o pedido de desculpa a Joy Boy feito pelo Gigante de Ferro. Todos foram traídos por um grande aliado, e no fim, os amigos de Joy Boy não puderam protegê-lo, e ele próprio não pôde proteger a liberdade de todos, nem cumprir as promessas que manteve. Mas o que seria esse inimigo? O que seria essa figura abstrata? Pois é aí que é brilhante para mim, é aí que o ciclo se completa. A gente sabe que lendas dizem que as frutas do diabo são a encarnação do demônio do mar. A gente também sabe que as frutas Zoan têm uma espécie de vontade própria e que o despertar das Zoan afeta completamente o controle da mente dos seus usuários. Então, para mim, isso aponta para uma direção muito clara. O poder que corrompeu o Reino Antigo certamente foi o poder de alguma Akuma no Mi. Talvez a fruta mais poderosa também fosse a mais perigosa. Quem sabe o pecado original. A caçada incessante por ganância e poder levou à criação de um fruto tão poderoso que ele simplesmente não poderia ser controlado. E tal manifestação do mal passou então a controlar os seus usuários e simplesmente influenciar as decisões para que obtesse o máximo de poder para si. Isso explica também a obsessão do governo mundial com a fruta de Nika, que provavelmente é a única fruta capaz de se equiparar com o poder da fruta de Mu-Samá. Sério, gente, pensa comigo. Se a fruta de Nika consegue alterar a realidade, fazer o modo Nika, né, a birutice, a liberdade absoluta, se ele é o deus do sol, quem sabe um deus oposto não existe, e é esse mesmo deus que corrompeu o Reino Antigo, que por todos os indícios era um reino igualitário, civilizado, do bem. Bom, não necessariamente do bem, né? Mas enfim, que não tinha nenhum indício que queria entrar em guerra para dominar todo mundo. Essa mudança brusca parece apontar para algum rei específico que queria ter mais poder e, através dessa vontade de dominar um fruto, que talvez fosse um fruto lendário ou um fruto proibido, acabou libertando o mal no mundo. Talvez uma espécie de caixa de Pandora tenha acontecido no passado de One Piece, e essa mesma caixa de Pandora libertou o mal, que não só fez o Reino Antigo enfrentar o governo mundial, né, que na época era a Aliança dos 20 Reinos, mas também fez com que o vencedor, né, a Aliança dos 20 Reinos, perecesse por dentro, porque Mu-Samá foi dominado, traiu os seus aliados e destruiu a tudo, sendo pior até do que uma vitória do Reino Antigo, porque todos os avanços tecnológicos, todo o poder da época foi tomado para si, e Mu-Samá vive em um mundo pós-apocalíptico onde todos foram derrotados e ele sozinho venceu.
Isso explica também porque os Gorosei são demônios, né? Os yokais que têm essa natureza maligna são controlados pela própria fruta. Então, Jay Garcia e companhia, que enxergam a todos como insetos, certamente são controlados pelas ondas despertadas que entram na sua mente e tiram a sua humanidade. Então, eles não se enxergam como humanos porque eles não são humanos. E isso se estende ao máximo até Imu-sama, que certamente tem uma fruta que seja a fruta do diabo, a fruta do satã, a fruta do capiroto, a fruta do mal, a fruta do demônio, enfim. Certamente é algo que se relaciona ao pecado original, o fruto proibido, só que sem tantas nuances bíblicas e mais as nuances de libertar um mal que não era capaz de ser controlado, que não era capaz de ser contido, a não ser agora por Luffy e Nika, Deus do Sol, que vai iluminar tudo e vai dar bom no final. É isso, galera. Eu achei essa teoria muito boa. Tem, claro, muitas lacunas que podem ser exploradas, mas eu acho que ao mesmo tempo ela pode dar, sim, uma direção para entender por que o Reino Antigo entrou em confronto contra uma aliança de 20 reinos. Parece algo um pouco mais nobre, um pouco mais justo, né? 20 pessoas que liderando todos os seus povos contra um mal em comum. Mas, ao mesmo tempo, o governo mundial é do mal. A gente sabe que eles são o mal hoje em dia. Eles controlam, eles censuram, eles comandam, eles governam. Isso tudo, perante o Reino Antigo, deixa a gente muito confuso. Mas, de alguma maneira, essa teoria explica essa confusão de um jeito bem interessante. Então, comenta aí o que você achou. Me responde se faz sentido. E é tudo que eu tenho por hoje, galera. Não deixe de checar os links na descrição, se tem que seguir, se inscrever no canal, deixar o like. Alanzito, obrigado pela edição monstra. Pra quem não sabe, o Alan também tem um canal que ele comenta várias coisas interessantes, principalmente cartoons, desenhos e outras coisas malucas da internet. Então, recomendo também. Alan, me lembra de botar o link na descrição. E é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Tô na mudança, tamo bem. Tamo bem na mudança. Alguns detalhes aí meio tensos, mas vai dar tudo certo, né? Antes de acontecer, sempre bate aquela ansiedade, aquele nervosismo. Mas é importante respirar fundo e saber que vai dar tudo certo, de um jeito ou de outro. Segura na mão de Deus. É isso, galera. Valeu por acompanhar. Encontrei um moleque chamado Lucas. Tava indo almoçar, sei lá, no meio da rua, assim. Foi muito maneiro, moleque, mó gente fina. Às vezes eu esqueço, assim, o privilégio absoluto de fazer uma parada que um dia tu pode ser parado na rua pra uma pessoa que você nem conhece pessoalmente. Ela fala, cara, continua seu trabalho, mete bala. É muito bizarro, assim, sabe? Tipo assim, sei lá, um atendente de banco, um executivo, não sei, um usuário de marketing, sei lá. A maioria das pessoas não tem esse privilégio e com todas as dificuldades que existem, eu não vou fingir que não existem, é o que eu falei, é um privilégio absurdo. Então, valeu, Lucas, tu é bravo, tu fez meu dia e tu me deu muito o que pensar também. E obrigado a todo mundo que ouve Pode Palha Secreto. Vocês, como vocês sabem, que ficam até o final ouvindo aí. Não sei, eu sou muito grato por isso. Valeu, gente, obrigado. Chega de gratidão, gratidão é boring, ninguém gosta de ficar ouvindo. Valeu, tchau.